que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina, que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. Estamos de volta na sua telinha com prosa cultural. Essa quinta-feira tá cheia de brilho. Meu professor, meu poeta, Paulo Pires, pernambucano de sangue na veia. Rapaz, a gente se emociona ouvindo essas coisas, né? Música de qualidade, como tá difícil no nosso Brasil hoje. Aí quando se encontra com um poeta desse, né? Que tem assim a flor do mandacaru, né? Do colarinho da camisa, entendeu? Cara de vaqueiro. E é o poeta, é o professor de contabilidade, né? Compositor, música excelente, Paulo Pires. Você tem uma paixão eterna pela bossa nova. Bossa nova, bossa nova. Conta pra gente por que esse interesse, né, pela bossa nova e por que a bossa nova? A bossa nova é um recorte dentro da música popular brasileira muito interessante. Ela, na realidade, ela foi uma tentativa de mudança mesmo em todo aquele estilo que o brasileiro estava querendo, estava reivindicando que acontecesse. Em 1954, lá na Boate Plaza, lá em Copacabana, tinha um músico chamado Johnny Alf. E o Johnny Alf, ele foi assim, digamos, junto com o Dick Farney, né? Ele foi o responsável por essa mudança de fraseado dentro da música popular brasileira. Todos os músicos naquela época, aqueles hits de 54 na Boate Plaza, eles iam a... Qual era o problema da música brasileira até então? Até então é o seguinte, havia uma classe média surgente na cultura brasileira e na sociedade brasileira e estava reivindicando um outro tipo de música que não fosse mais aqueles bolerões que nós importávamos do Chile, que eram muito bonitos, na realidade, muito bonitos. Só que nós, por sermos já uma sociedade emergente, nós estávamos reivindicando aquela alteração. E aquela alteração era necessária mesmo. O Brasil, aí, já saindo de 54, chegando a 58, o Brasil foi campeão do mundo, o Brasil com a seleção brasileira de futebol, depois campeão mundial também com basquete, Deixoff ganhou o campeão mundial de pesos galos, a Maria Esther Bueno foi campeã em Wimbledon, né? Então o país, o Juscelino começou o processo de industrialização, trazendo as montadoras americanas e europeias, né? A Volkswagen, a GM, etc. E o Brasil estava ouvindo os boleros. A sociedade então começou, pelo amor de Deus, nós estamos muito atrasados. Então, um grupo de músicos jovens no Rio de Janeiro, né, capitaneados lá pelo senhor Antônio Carlos Jobim, lá, chegou e resolveu fazer um tipo de música que tivesse um diferencial em relação àquilo que nós produzíamos no Brasil. E aí foi muito interessante, porque não só reuniram-se muitos artistas, muitos músicos de qualidade, como também se engajou na luta poetas maravilhosos. E o principal deles, claro, foi o Vinícius de Moraes, né? O Vinícius de Moraes foi, assim, digamos, o avalista do movimento. Ele era o mais velho, o Vinícius nasceu em 1913, em 58 ele já era um homem de 45 anos, a rapaziada era tudo na faixa de 20 anos. Mas Vinícius falou, olha, eu vou endossar. Vinícius sempre teve uma coisa muito positiva, além de muitas virtudes, que era ele farejava talentos. Ele tinha uma vocação maravilhosa. Você vê o nosso Elomar aí, em 73, quando lançou o disco Das Barrancas do Rio Gavião, o Vinícius estava em Salvador e o Vinícius, quando ouviu o Elomar, soube da presença de Elomar, procurou, junto com Caymmi e o pessoal, e Jorge Amado, quem era esse músico, esse artista. E conheceu o Elomar, ficou apaixonado pela obra de Elomar, né? E o Vinícius escreveu aquela capa antológica do primeiro disco de Elomar. Então o Vinícius, o que é que ele faz em 58? Ele avaliza aquela turma, né? Avaliza com letras maravilhosas e uma música mais afirmativa, uma música mais elaborada. E eu, era um garoto, mas eu comecei a ouvir lá em minha casa meu irmão Bonifácio, que era, além de violonista, era um trombonista também, de formação musical, lá na banda de Afogado de Gazeira. E aí eu fiquei empolgado com aquela música, eu achei um barato, né? Aquele swing, aquele balanço. E aí embarquei na onda do meu irmão e na onda da bossa nova. Mas, evidentemente, não posso deixar de dizer que a bossa nova, ela depois
consolidada no Brasil, ela teve uma abertura de duas correntes, né? Os chamados compositores engajados e os não engajados. Os engajados eram aqueles compositores da Bossa Nova que resolveram utilizar a música para fazer uma obra mais politizada. Os outros não, ficaram só na base do amor, do banquinho, do violão. Mas, de qualquer modo, foi um movimento excepcional que realmente o Brasil, infelizmente, ou o brasileiro, não tinha educação para recepcionar aquele tipo de música. E a salvação dos músicos foi realmente ter embarcado para outros países. O Tom Jobim foi responsável, inclusive, por uma frase sensacional. Quando perguntaram a ele qual é a saída para a Bossa Nova, ele falou: o Galeão. Então todo mundo pegou o avião e foi embora vender Bossa Nova na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Não é isso? Mas a Bossa Nova realmente é um movimento excepcional. E nós não podemos dizer também que logo depois da Bossa Nova aparece quem? Os grandes compositores da chamada MPB. Junto com a MPB houve não diria uma diáspora, mas uma ruptura da MPB tradicional, que vinha com bons compositores, né? E aí surge o tropicalismo, que é uma história também fantástica, que reúne aí Caetano Veloso, Gilberto Gil, Capinã, Torquato Neto, Gal Costa, Nara Leão e um bando de gente maravilhoso. Vamos fazer o seguinte, a gente vai mais um intervalo, tomar mais um cafezinho lá dentro. Eu mesmo vou comer um pedacinho de rapadura com água do pote. E daqui a pouco a gente volta de novo com o poeta e professor cantador Paulo Pires. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, samba, samba. O ganso olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bom, bom, o quarteto ficará bom, muito bem.